Olá, o meu nome é Cristina Santos e sou professora na Universidade Lusófona e investigadora no SICAN, ambos situados em Lisboa, Portugal. Com a presente comunicação, pretende-se perceber qual o caminho a trilhar pela comunicação. Assim, o Perception surge como o propulsor de uma nova era comunicacional, desafiante para marcas e consumidores. No fundo, o nosso objetivo é partilhar convosco algumas tendências, indicações, desafios para futuras reflexões sobre a contemporaneidade. O Perception é um conceito que surgiu na década de 80 por Alvin Toffler. No entanto, é em pleno século XXI que ganha maior protagonismo com o desenvolvimento da comunicação digital. Efetivamente, as plataformas tecnológicas representam uma inegável tendência atual para as marcas, independentemente de operarem ou não no espaço online. Na atualidade, estar ausente do ambiente virtual não é uma opção para qualquer comunicação que se pretende que seja estratégica, pelo que existe uma crescente pressão para a digitalização de conteúdos. Independentemente de esta ser uma tendência, como vimos, na contemporaneidade, o que é facto é que também ganhou maior relevância com a pandemia. No entanto, e apesar de não retirar protagonismo à importância da comunicação online, urge também reforçar a manutenção da preponderância da comunicação offline, muitas vezes numa estratégia que permite integrar ambas, numa perspectiva holística das marcas. No entanto, de facto, é possível identificar que a comunicação é cada vez menos massificada, porque é cada vez menos assente em conceitos como unidade, linearidade, standardização e previsibilidade, assumindo um foco maior no diálogo personalizado, através da fragmentação, incerteza, flexibilidade e incognoscibilidade. Tendência que vai ao encontro da ideia de as posições anteriormente polarizadas entre a produção e o consumo se diluírem e misturarem, dando asa a um novo paradigma. O Perception, o qual pressupõe o envolvimento de ambos, por um lado Production e por outro Consumption, num processo por si só híbrido. E possível, obviamente, com o avançar tecnológico da sociedade. Isto é, com o surgimento da Web 2.0, a conectividade potenciou o empoderamento dos utilizadores, numa emancipação coletiva, sendo que estes internautas deixam de ser apenas consumidores de conteúdos, numa postura passiva, para se tornarem nos respectivos produtores e disseminadores enquanto agentes ativos, acumulando por isso mesmo e simultaneamente os dois papéis, numa tipologia colaborativa enquanto prosumers. Todo o receptor é um potencial emissor. Esta cumulatividade de papéis é visível nas mais diversas dinâmicas. Nomeadamente, hoje em dia somos cada vez mais autónomos. Quando colocamos combustível nas nossas viaturas, nos servimos, passamos os nossos produtos nas caixas rápidas, monitorizamos a nossa saúde, efetuamos pagamentos sem ser necessário intermediários como no pagamento de portagens ou ao efetuarmos operações bancárias, nomeadamente através dos ATMs ou mesmo das inúmeras aplicações disponíveis para o efeito. Independentemente da dinâmica que está em causa, todas estas ideias assentam no mesmo princípio: a autonomização do consumidor através da ideia do do it yourself. E é por isso que podemos dizer que atualmente existe uma tendência para colocar o consumidor a trabalhar. Inúmeros exemplos espelham precisamente esta diretriz, como a Wikipédia, YouTube, Instagram, Google, Facebook, TripAdvisor, Booking, Amazon ou eBay são apenas alguns dos exemplos em que nós, enquanto consumidores, consumimos, como o próprio nome indica, conteúdos, mas também contribuímos ativamente para a respectiva produção enquanto prosumers. Mas por vezes as marcas fazem interpelações e desafiam mais diretamente os internautas. Como estes dois exemplos que partilho convosco. Do lado esquerdo, uma ideia desenvolvida pelo Jardim Zoológico de Lisboa, em que pede ajuda aos internautas, aos usuários, para contribuírem e ajudarem a instituição a escolher um novo nome para a cria de golfinho acabada de nascer, envolvendo mais o consumidor neste processo produtivo e criativo.
Do lado direito, outro exemplo completamente dispar, em que uma marca de refrigerantes, como a Fanta, desafia jovens portugueses a escolher um novo sabor, colocando três hipóteses à escolha e aquela que obtiver maior envolvimento ou maior mobilização passa a estar disponível enquanto uma oferta de mercado. O que é que está em causa? Independentemente do exemplo, estamos sempre a falar, quando falamos de perception, de UGC, User Generated Content, o qual pode assumir os mais diversos formatos, como hashtags, fotografias, vídeos, avaliações, relatos ou mesmo depoimentos. Nestes últimos casos, estamos a falar do Electronic Word of Mouth. E o que é facto é que, independentemente da sua tipologia, conseguimos identificar algumas características comuns, como a ausência de um call to action explícito, ou seja, não são associados a conteúdos promocionais e incentivadores de práticas aquisitivas, como, por exemplo, o discurso publicitário, não é? Pago por um anunciante com uma mensagem com, normalmente, call to actions explícitos. Outra característica é a imparcialidade do seu discurso, o que poderá ter no consumidor um impacto diferente no sentido de ser um discurso com maior credibilidade, nomeadamente através das experiências personalizadas. Ou seja, enquanto que o discurso publicitário ou o discurso das marcas é parcial, porque existe um anunciante que pagou uma determinada mensagem, neste caso, os consumidores são imparciais, não têm qualquer usufruto ou contrapartida comercial ou financeira para dar a sua opinião, nomeadamente através de experiências personalizadas. Por exemplo, um consumidor que queira comprar uma viatura automóvel e esteja indeciso entre várias marcas e modelos, poderá recorrer à internet através de, como vimos, algumas plataformas, grupos no WhatsApp ou grupos no Facebook, pedindo conselhos, nomeadamente por quem já comprou ou adquiriu, não é? Ou por quem está a pensar adquirir a viatura. Neste caso, instiga o internauta a tirar as suas próprias conclusões envolvendo mais na mensagem. Representam, por isso, uma fonte de informação mais poderosa, valorizada, de maior alcance e duradoura, pois o consumidor fica com a ideia de que tomará melhores decisões de compra com base nos testemunhos dos seus pares de outros consumidores, em detrimento das mensagens das marcas. Porquê? Porque são conteúdos que promovem a aproximação e a valorização do consumidor, podendo, por esse mesmo motivo, ser mais mobilizadores, aumentando o engagement. Está em causa a migração da confiança das marcas para outros consumidores. São dinâmicas decorrentes de novos dispositivos de sociabilidade, representativos da cibercultura e assentes em novas práticas comunicacionais, mais abertas, flexíveis, colaborativas, intensas, vigilantes, públicas, anónimas, exigentes, ecléticas, velozes, participativas, interventivas, livres, interativas e gratuitas. Efetivamente, a relevância da presença nas plataformas digitais trouxe recentes desafios às marcas, as quais tiveram que se adaptar a uma realidade emergente e emergente, assente numa multiplicidade de vozes, numa polifonia, em que a sua voz teve que ser complementada com outras vozes oriundas dos mais diversos quadrantes, nomeadamente na esfera pública. Estamos assim perante uma democratização e emancipação da participação na esfera pública pelos prosumers. Mas quem são? Há uma série de características identificadas e associadas a esta nova tipologia de consumidores. Como criando o seu próprio estilo de vida, fazendo escolhas inteligentes por serem mais informados, não valorizando estereótipos, vivendo o presente, estando conectados e interagindo, sendo curiosos, autoconfiantes, informados, práticos e receptivos à mudança e à inovação. Então, o que é que a marca faz para conhecer melhor, indo ao encontro destes mesmos processos? Poderá, por exemplo, apostar na recolha e gestão de informação sobre o cliente, através do conhecimento das suas preferências, expectativas e desejo, idealizando experiências de consumo, nomeadamente no espaço online. Podemos também identificar um conjunto de características associadas à comunicação organizacional digital. Selecionamos aquelas que, no nosso entender, vão mais ao encontro da dissecação do conceito em causa, perception. Temos então a perda do controle, como vimos, sobre as informações difundidas. Algo que poderá ter um impacto na vulnerabilidade identitária das marcas, ou seja, as marcas necessitam da credibilidade, da notoriedade e a confiança digital, nomeadamente através de um perfil
e apresentam-se como um elemento fundamental, esse mesmo perfil, na criação de valor acrescentado à oferta. Todavia, a reputação tornou-se mais frágil, porque efetivamente a dinâmica das plataformas digitais, nessa mesma dinâmica, as marcas já não são as únicas fontes de informação. Também os prosumers têm algo a dizer. Rapidez e agilidade. Exige-se uma crescente celeridade de respostas. Revelaram-se novos padrões comunicacionais que envolvem um maior dinamismo, disponibilidade, abertura e flexibilidade. Afinal, estão em causa espaços públicos com uma maior intensidade e velocidade de propagação da mensagem, dada a globalização e heterogeneidade das audiências, com uma opinião exigente, vigilante e menos normativa, inclusive comparativamente com os meios tradicionais. Por último, valorização da opinião dos círculos informais e migração, como vimos anteriormente, da confiança das marcas para outros consumidores. Para além do já mencionado destacado, papel desempenhado pelo consumidor produtor de conteúdos, acresce a relevância dos influenciadores digitais. Encarados como líderes da opinião, detêm a capacidade de mobilizar seguidores nas redes sociais, através da exposição das suas opiniões, gostos e estilos de vida nos seus perfis, nomeadamente através do word of mouth. Então, o que poderão fazer as marcas? Para fazer face a este cada vez mais crescente fenómeno, isto é, ao perception, e ao ficarem mais expostas decorrente desta tendência, as marcas implementam uma constante e vigilante monitorização e gestão dos seus conteúdos. E por isso as empresas implementam uma série de estratégias. Nomeadamente, apostam em conteúdos humanizados, emotivos, visuais e efêmeros. Uma das tendências é o storytelling digital, dada a carga emocional e lúdica que as narrativas potenciam enquanto preponderantes elementos persuasivos. Por outro lado, valorizam-se tipologias cada vez mais imagéticas, em detrimento de uma vertente textual, dado o eventual maior potencial que detêm para despoltar um efeito viral, nomeadamente através da respectiva espetacularidade, a qual tem mais hipóteses de viralizar. Poderemos destacar como um formato mais tipificado o vídeo, devido à sua adaptável visualização, rápida partilha e propensão para gerar um maior envolvimento. No fundo, pode estar aqui em causa o FOMO, Fear of Missing Out, numa lógica de irrepetibilidade, nomeadamente através de vídeos, por exemplo, como os diretos, em que os consumidores sentem essa urgência em estarem presentes porque sabem que não poderão voltar a ter acesso, pelo menos nos mesmos moldes, àqueles próprios conteúdos. No fundo, poderão existir aqui duas perspectivas em causa, em que vários autores dão conta dessa mesma dualidade. O facto de os consumidores terem assumido vozes cada vez mais ativas poderá desembocar em dois tipos de realidades diferenciadas. Pode ser muito bom para uma organização, mas também pode ter efeitos de morte. As redes sociais, no contexto de uma organização, ao mesmo tempo, podem ser veneno e remédio. Um novo fluxo de publicidade em incessante circulação, no qual reputações são melhoradas ou destruídas. Ou seja, cabe às marcas implementar estratégias para fazer face, retirando usufruto produtivo nesta nova era comunicacional caracterizada pelo perception. Até porque, a partir da liberdade cibernética, nada mais escapa à audiência, e isso faz com que as marcas tenham que estar em constante vigilância. Tornou-se fundamental, por isso, garantir uma comunicação omnipresente, integrada e estratégica, através de uma sincronicidade dos mais diversos discursos, apostando então numa experiência holística através do omnicanal. Nesta senda, o perception surge como uma prática incontornável, pelo que uma reflexão contemporânea sobre a comunicação do século XXI terá que incluir obrigatoriamente este fluxo comunicacional, precursor de uma nova era. Em suma, the idea is more to get out of the way of the prosumers, than to seek to control them. Obrigada!